Então, vamos começar orando, né? Entregando a Deus esse momento que nós vamos estar passando aqui. Senhor Deus, na sua presença, eu te agradeço, a Deus, por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido. Te agradeço pela sua bondade, pela sua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Nesse momento eu quero te entregar, ó Deus, esse momento que nós vamos estar passando aqui. Que o Senhor possa estar me usando, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesse momento, ó Deus. Que essa palavra, Deus, possa impactar muitas mães, assim como tem me impactado, como tem mexido, Deus, no meu coração, que muitas outras mães, Deus, possam também se sentir impactadas, possam se sentir comovidas, ó Deus, mexidas pelo seu Espírito, ó Deus, a fim de que elas reconheçam onde elas têm errado e que elas possam, Deus, continuar, ó Deus, que elas possam, ó Deus, voltar para o caminho, ó Deus, que elas possam, ó Deus, querer se acertar, ó Deus, querer fazer aquilo que o Senhor espera que nós façamos, ó Deus. Eu te peço, esteja conosco, que não seja eu falando aqui, mas que seja o seu Espírito, ó Deus, transmitindo, ó Deus, para nós aquilo que o Senhor quer. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Nós vamos começar lendo 1 Pedro 2. Eu esqueci de marcar aqui na minha Bíblia, Pedro, eu abri só no Romanos. Então vamos lá. 1 Pedro 2, 1 do 1 ao 3. E ele diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Né? Então, eu quero trazer aqui para vocês só um trecho assim, para ficar mais marcado na nossa mente. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2, do 1 ao 3. Né? E a borboleta, né, como a gente falou semana passada, são 4 fases, né, que a borboleta tem no desenvolvimento dela, desde que do ovo até ela se tornar uma borboleta mesmo, são 4 fases. Semana passada a gente deu uma visão geral, né, e falou um pouco do desenvolvimento dela e tudo, e um pouquinho do ovo também. E hoje a gente vai estar falando mais um pouquinho dessa parte do ovo, mas focando mais na fase 2, que é a fase em que ela já é larva, né? E o que eu queria trazer para vocês? O ovo, ele quando ele vai ser colocado, ele tem que ser colocado numa folha, porque assim que aquele ovo ele abrir e nascer a larva, né? Assim que nascer aquela larvinha ali, ela vai ter que se alimentar. Então, ela vai se alimentar da folha, né? Daquela folha que tá ali. Então, ela precisa ser colocada numa folha. E aí, quando aquele ovo, eu imagino que a mãe borboleta, quando vai colocar o ovo, ela vai escolher, né, um ovo, uma folha boa, né? Uma folha que dê alimento, um lugar que seja favorável para aquela larva se alimentar, né? E era isso que eu queria que a gente tivesse muito isso em mente, né? Onde que a gente tem plantado, onde que a gente tem colocado o coração dos nossos filhos. Quando a gente vai plantar no coração deles, quando a gente vai
fazer com que eles cresçam, em que a gente tem feito eles crescerem, né? A fase 2 da borboleta é uma fase muito importante. Eu não acho que seja mais fácil. Pra mim, a fase 2 e a fase 3 da borboleta devem ser as fases mais difíceis dela, né? Porque são as fases em que ela tem que, de fato, investir muito. A fase 2, por exemplo, ela tem que engordar bastante, porque ela vai precisar desse alimento na fase 3. E, muitas das vezes, a gente não quer ter esse trabalho, né, de engordar. A gente não quer ter esse trabalho de investir muito tempo. Mas se a gente parar para analisar, a borboleta, ela precisa disso. Né? E por isso o tema de hoje é sobrevivendo ou engordando. O que você tem feito com a sua vida e, consequentemente, com a vida do seu filho? Você tá só sobrevivendo? Tipo, tô me alimentando com o pão nosso de cada dia, né? Com o meu pão de cada dia. Tô ali só tendo aquele momento com Deus rapidinho, só para mim poder me alimentar. Oi, Raquel linda! Só para mim poder me alimentar rapidinho, só para mim poder engordar, para mim poder, né, não ter falta de nutriente, só para mim não chegar no final do dia com aquele peso na consciência de que, caramba, eu não orei hoje, ainda não li minha Bíblia hoje, aí eu abro no aplicativo de Bíblia rapidinho, leio um versículo e tá bom, para mim já é o suficiente, né? Ou você está procurando engordar, ou você está procurando, de fato, se encher da palavra de Deus, aprender da palavra de Deus, ouvir mais, ler mais, se aprofundar mais em Deus, para que você ganhe peso, para que Deus ganhe. Amém, Marília? Isso aí, vai ouvindo e trabalhando. Dá para fazer as duas coisas. Para que você aprenda mais de Deus, para que você consiga ganhar mais comunhão com Deus, ganhar mais conhecimento com Deus, a fim de que você também possa passar mais para os seus filhos, para as outras pessoas, sobre Deus, ensinar outras pessoas sobre Deus. Né? Eu vejo que, tipo assim, muitas das vezes a gente não ensina porque a gente não sabe nem pra gente, né? Muitas das vezes eu não quero aprender. Então, se eu não acho aquilo muito importante, eu não vou passar pro meu filho que aquilo é importante. Né? Não tem como eu querer... Isso eu falei na live da semana passada. Não tem como eu querer que o meu filho seja um homem assim de Deus, um homem fervoroso, uma mulher fervorosa que lê a Bíblia, que estuda, se eu não faço isso. Se o meu filho não vê eu pegando a Bíblia, se não vê eu estudando, se não vê eu... mesmo que ele não me veja fazendo, mas que eu fale com ele sobre o assunto. Né? Não tem como eu esperar que ele desenvolva algo e que, na verdade, ele não tem como desenvolver porque eu não estou demonstrando aquilo para ele. Né? A criança, ela aprende muito mais pelo que ela vê, pelo que ela observa, do que pelo que você fala. Então não adianta você ficar falando, filho, é muito importante você ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Vamos ler. Se ele não está vendo que você está fazendo aquilo, né? Então você precisa primeiro investir em você. Você primeiro precisa deixar de sobreviver e começar a engordar, né? E para isso a gente vai voltar lá no nosso texto de Romanos. A gente vai ler o versículo 1 e o 2 e depois a gente vai pular para o 9 e vamos ler o 9 do 9 ao 12, né? E aí Romanos ele fala assim, ó: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? E aí lá no 9, versículo 9... O amor deve ser sincero,
odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem em oração. Eu tirei um trechinho da minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia, não é essa aqui é a Bíblia de anotações, tá? Que eu, por sinal, amei ela. Eu vou abrir rapidinho eu amei ela. Essa parte aqui ainda não está desenhada, mas ela já tem vários pedaços desenhados, escritos. Mas eu tenho a Bíblia da Mulher. E na Bíblia da Mulher, ele traz uma observação a respeito desse versículo de transformai-vos, não se amoldem esse mundo, mas transformai-vos, transformem-se pela renovação da sua mente. E ele traz uma observação sobre essa parte que eu queria ler para vocês. Ele fala assim: o sacrifício da mulher cristã a Deus é viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Seu estilo de vida deve expressar completa devoção a Deus. Ela não deve ser moldada pelas pressões do mundo pecaminoso. E aqui o verbo é schematizo, né? Conformar-se, no grego. Mas ele experimentar uma transformação. E aqui no grego é metamorfo, de mudar, né? E adotar uma nova maneira de pensar tornada possível pelo poder do Espírito Santo. Esse verbo de mudar, de metamorfo, ele foi usado poucas vezes no Novo Testamento. Aqui ele fala que foi usado somente 2 vezes, que foram referindo-se à transfiguração de Jesus e uma vez referindo-se à mudança dos cristãos que contemplam Jesus. Então, assim, eu fiquei pensando, quando eu li esse comentário, eu fiquei pensando assim, o quão poderoso é esse verbo. Porque se você olhar lá para a transfiguração de Jesus, né, falou que ele mudou completamente, que ele ficou um ser iluminado, que os discípulos se prostraram, que os discípulos tiveram medo, de tão grande foi a mudança, né, a transfiguração, ele ficou totalmente iluminado. Então, assim, e será que eu tenho me mudado a ponto da minha vida refletir isso tudo, assim, de Deus? Será que as pessoas têm visto mudança na minha vida? Será que os meus filhos têm visto mudança na minha vida? Será que o meu marido tem visto mudança na minha vida? A ponto de eu transmitir essa mudança de uma forma tão poderosa como foi que aconteceu com Jesus na transfiguração, né? A gente está vivendo num mundo muito complicado, né? Isso, de mal vai a pior. Eu falei um pouquinho disso também semana passada. A gente não tem muito para onde fugir. Eu acho que a gente, sim, como cristão, a gente tem que se posicionar, a gente tem que lutar contra, a gente tem que tentar embarrear várias coisas. Temos que orar, pedindo muita misericórdia de Deus, mas eu acho que a gente também tem que entender que tudo isso faz parte do mundo. As pessoas são assim, as pessoas não querem, as pessoas tem muito a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? E na verdade não é assim, né? Não é porque eu nasci sendo ignorante que eu vou ter que continuar sendo ignorante pro resto da vida. Não é porque eu nasci sendo... E que na verdade não é nascer, né? A gente sabe que isso tudo na verdade não é nascer, são coisas construídas, são coisas que a gente tem no nosso psicológico, de coisas que a gente vivenciou lá atrás. Isso a gente sabe, mas assim, levando pro lado da síndrome da Gabriela, né? Não é porque assim, eu desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse jeito, que eu vou ter que continuar tendo esse jeito pra sempre, né? A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas para mim, transformar a minha mente,
eu tenho que simplesmente me abastecer da palavra. Não tem como eu querer transformar a minha mente se eu não estou tirando tempo para ler a Bíblia. Sabe, porque assim, o jeito mais certo de que você vai conseguir mudar aquilo que você aquilo que você tem feito de errado, é se enchendo de Deus, é engordando, né? Se você tá só sobrevivendo, se você tá só vivendo de posts prontos no Instagram, né? Que chega aquele, bom dia, hoje, aí bota um versículo daquele de ânimo pra você. Se você tá só assim, eu sinto muito te dizer que você não vai ser mudado, você não vai mudar em nada. A sua vida vai continuar sendo sempre a mesma coisa, né? Você vai começar a mudar alguma coisa na sua vida a partir do momento em que você começar a se encher da palavra de Deus. A partir do momento em que você começar a engordar, né? A partir do momento em que você começar a querer mais de Deus, a você ter sede de aprender mais, a você ter sede de viver aquilo que você está aprendendo, né? E essa fase 2 da borboleta é muito isso, né? Eu comparo muito, e aí eu penso assim no sentido de que, tipo assim, como eu falei semana passada, você, para ser borboleta, para você transformar seu filho em uma borboleta, você primeiro precisa ser uma, né? Não adianta eu ser um ovo ainda e querer que meu filho seja uma borboleta. Pela misericórdia de Deus, pode ser que isso um dia aconteça. Mas assim, não adianta você querer isso. Não adianta você querer que o seu filho aprenda muitas coisas da Bíblia, que ele saiba muitas coisas, se você não está ensinando, se você está esperando a professora da escola dominical ensinar, né? Isso não vai acontecer. Não tem como isso acontecer, né? A escola dominical, ela vai ensinar algumas coisas, né? Ontem eu fiquei muito feliz, rapidinho, gente, que ontem foi o dia da Reforma Protestante, né? E também do Halloween, vocês sabem. E eu tô muito nessa com a Milena de tirar essa ideia de Halloween. Halloween a gente não celebra, a gente não tem, aqui em casa a gente não faz nada de Halloween, é dia da Reforma Protestante, e nós vamos, dia 31 é dia da Reforma Protestante, ponto, né? E esse tem sido o meu discurso e a minha conversa com ela. E aí, ontem, eu comprei alguns livros sobre a Reforma Protestante, comprei 2 para criança mesmo, depois eu vou até indicar eles. Bom dia, mãe. Depois eu vou até indicar eles sobre Lutero. E comprei um outro sobre a Princesa Renata, que eu nem sabia que existia, vou ser bem sincera. Nem sabia. É uma série de livros sobre a Reforma Protestante para crianças. E aí, eu vendo com a Milena o catálogo, né? Aí eu fui, aí ela falou, mãe, aqui seu nome, vamos então comprar esse. Aí eu comprei esse também. Eu comprei os 2 no Kindle, né? E aí eu li os 2 com ela. E ontem de manhã eu acordei ela já falando, filha, bom dia, você sabe que dia é hoje? Aí ela ficou meio assim, eu falei, o dia de quê? O dia da reforma. E aí eu falei com ela, então vamos lá, quais são os 5, o que foi a reforma? Você lembra? Quais são as 5 solas da reforma? E aí eu fiz um resuminho ali com ela, eu não cheguei, eu li o livro de Lutero com ela, eu li o livro da Princesa Renata, né? Mas eu não cheguei a fazer um estudo minuciado com ela sobre a reforma. Eu cheguei com ela de manhã e falei, olha só, vamos lá, as 5 solas da reforma. Só a fé, só Cristo. E fui passando com ela as 5 solas. E fui dando um breve resumo do que era cada uma, né? Explicando um pouquinho pra ela. E aí chegou a gente foi na igreja e ela foi e estavam falando lá sobre a reforma. E aí depois a professora veio falar pra mim, menina, sua filha sabia tudo. Ela queria, e eu falando pra ela, não, ó, segura aí, porque as outras crianças ainda não sabem.
Mas ela falou, aí ela virou pra mim e falou assim, tia, se você quiser, você pode até falar sobre Lutero, que eu também sei. Então, assim, eu fiquei com o meu coração muito feliz, porque, assim, foi um negócio que eu já tinha me proposto a ensinar a ela, né? E quando chegou lá, ela já sabia, né? Ela já tinha aquele conhecimento, né? Mas, assim, com certeza, as outras mães não ensinaram, porque se chegou lá e nenhuma criança sabia, porque as outras mães da sala dela, pelo menos, não ensinaram, né? Isso e isso acontece muito às vezes com a gente, né? A gente quer que o nosso filho tenha um conhecimento a respeito de uma coisa, mas a gente não para ensinar a ele a respeito daquela coisa. Você acha que ele vai aprender, né? Ou na escola dominical ou por osmose, porque se você não está aparecendo, está ensinando, né? Não tem como, né? E é muito isso que eu queria trazer para vocês hoje. O quanto que eu tô me engordando para mim passar isso pro meu filho. O quanto que eu tô absorvendo de informação, o quanto que eu tô aprendendo sobre Deus, o quanto que eu tô aprendendo sobre as circunstâncias, né, da vida com Deus, da comunhão com Deus, para que eu aprenda, para que eu possa passar isso pro meu filho, né? 2 Coríntios 3,18 diz, portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Mas, para eu ter essa glória do Senhor, ela cada vez mais vai ficando mais brilhante, certo? Mas eu preciso ter mais comunhão com Deus para que essa glória fique cada vez mais brilhante. Não adianta eu achar que só porque eu aceitei Jesus e porque eu leio um versículo por dia da Bíblia, que essa glória vai ficar cada vez mais brilhante. Não tem como, entendeu? Se você tem uma lâmpada em casa, mas você não liga ela na energia elétrica, não vai fazer a menor diferença, né? Se você tá com o abajur com ele desligado, a lâmpada, ela tá ali. Ela é uma lâmpada, mas ela não está brilhando, ela não tem luz ali, né? E a mesma coisa eu vou dizer que somos nós. Se você é um nascido em Cristo, você é um potencial para brilhar, você é uma pessoa em potencial para fazer a diferença no mundo, você é uma pessoa em potencial para fazer a diferença na vida das pessoas, do seu filho, do seu marido, daquelas pessoas que estão à sua volta. Mas você só vai fazer essa diferença se você, de fato, começar a se alimentar da palavra. Se você, de fato, ligar a sua lâmpada na energia elétrica. Se tiver desligado, você não vai conseguir fazer diferença, você não vai brilhar. A lâmpada desligada, ela não brilha. Ela é uma lâmpada, mas ela não brilha, né? E para isso, gente, a gente precisa de Deus. Tudo na nossa vida, a gente precisa de Deus, em todos os sentidos, né? Você tá tendo problema com seu filho? Ora a Deus. Tá feliz? Ora a Deus. Tá com problema com o marido? Ora a Deus. Tá com problema com, sei lá, com o vizinho? Ora a Deus. Deus tem que ser o norte para tudo na nossa vida. Para tudo mesmo. Muitas das vezes a gente quer pedir ajuda a Deus depois que a gente já tentou fazer tudo sozinho, né? Depois que você já tentou, você já fez tudo, você quer ir lá e orar e falar, Deus me ajuda, porque eu já tentei de tudo e eu não consegui. E na verdade tem que ser o contrário. Antes de você tentar fazer qualquer coisa, você tem que ir a Deus. Mas não ir a Deus como aquele guru, né? Que, vou consultar lá, né? O meu guru. Não, você tem que ir a Deus como você sabendo que ele vai te dar a melhor orientação, ele vai te dar o melhor caminho, ele vai te dar o melhor... o Espírito vai fazer a obra na sua vida a ponto de você começar a fazer aquilo da melhor forma possível, da melhor forma que você poderia fazer. Só que assim, gente, a maternidade é uma coisa muito difícil, no sentido de que nós somos seres humanos. Bom dia, Alice. Nós somos seres humanos, nós temos nossos
problemas, nossos pecados, nosso jeito de ser, né? E nós lidamos com outros seres humanos na maternidade que também tem o jeito deles de ser, também tem as questões, também tem toda a pressão de você ser mãe, de você ter que dar conta das coisas físicas, das coisas do seu filho, das suas coisas, das coisas do marido. São várias questões que, na verdade, a gente acaba que chega um certo momento que você se sente assim, meio perdido mesmo, né? Mas é nesse momento, principalmente, que você precisa se juntar, se agarrar, se prender a Deus. E você só vai conseguir fazer isso se você estiver cheio de Deus. E como é que você vai se encher de Deus? Na palavra. Não adianta você querer por você mesmo achar que tipo, quando meu filho vier, eu vou conseguir me segurar. Eu vou conseguir me segurar e não vou dar uma resposta grossa. Eu vou conseguir e não vou gritar. Cara, desculpa, você não vai conseguir. Sinto muito te dizer isso, não quero te decepcionar, te deixar triste, mas você não vai conseguir. A não ser que seja já o seu temperamento, o seu jeito de ser. Se não é do seu jeito de ser, você não vai conseguir se segurar se você não estiver firme em Deus, se você não estiver com o seu coração, com o Espírito, com aquela comunhão com Deus, a ponto de você conseguir segurar aquilo. Sabe, gente, o fato da gente se encher de Deus, o fato da gente estar engordando em Deus, é tão maravilhoso que você começa a ver muitas diferenças na sua vida. Você começa a perceber que muitas coisas não precisam ser do jeito que estão sendo e que você precisa confiar mais em Deus, você precisa descansar mais em Deus. E é um processo. A borboleta, ela vai se transformar numa borboleta, é o último estágio. Para ela chegar lá, naquele estágio, linda, maravilhosa, sair voando, sair, né, conquistando o mundo, ela precisa primeiro passar pelos outros 3 estágios. Ela não vai chegar sendo uma borboleta se ela ainda está sendo um ovo, ela não vai virar uma borboleta amanhã. Ela vai ter que passar pelas 4 fases, pelas 3 fases anteriores até chegar na fase 4. Imagina se ela chega na fase 2 e ela fala assim, olha só, eu sei que essa fase é para mim engordar, mas eu não quero engordar. Não tô a fim de engordar. Eu vou continuar comendo só o suficiente para hoje, né? Vou comer só o que eu preciso para hoje. Não, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Né? E assim é conosco. Deus te chamou, Deus te colocou aqui com um propósito. Eu sempre falo muito sobre propósito, né, no meu Instagram, porque é uma coisa que, assim, que Deus toca muito no meu coração, entendeu? Ele me chamou com um propósito. O meu propósito hoje, eu vejo que é cuidar das minhas filhas. E eu acho que esse tinha que ser o propósito de toda mãe. Cuidar da vida espiritual das minhas filhas. O material, Deus supre. Você não vai deixar seu filho com fome, é claro. Você não vai deixar seu filho sujo, sem dar banho, é claro. Você não vai deixar seu filho... É claro que você não vai fazer nada disso, porque você é mãe. Mas essas coisas outras pessoas podem fazer por você. Agora, o espiritual do seu filho, você tem que dar conta. O espiritual do seu filho, você tem que cuidar. Só que eu volto de novo, para você cuidar do espiritual do seu filho, você primeiro tem que cuidar do seu. Não adianta você querer que seu filho se encha da palavra se você não está se enchendo. Né? A gente tem que parar de achar que tudo é culpa do mundo. Não, cada uma de nós temos a nossa parcela de culpa em tudo. Deus colocou a gente no tempo certo, na hora certa. Mas o que você está fazendo com aquilo que Ele está mandando você fazer? Né? Porque assim, eu ouvi uma frase e que isso tem ecoado muito no meu coração, é que o lugar mais rico, se eu não me engano eu falei na live passada, o lugar mais rico do mundo era o cemitério, porque tinha um monte de sonhos, um monte de projetos, um monte de coisas que nunca saíram do papel. E isso está ecoando muito no meu coração ainda.
né? Essas lives, elas já deviam ter saído do papel há muito tempo. E eu tô enrolando, eu fui ver desde junho, que eu tava com elas programadas para fazer e eu não fazia. E Deus me incomodando muito, de falando, olha, você tem que tirar isso do papel. E trazendo à minha mente a questão do cemitério, E eu fiz esse propósito, eu falei, Deus, eu não quero que o lugar mais rico da minha vida seja o cemitério, que tudo aquilo que o Senhor queria que eu fizesse, que eu não fiz. E eu queria que vocês hoje tivessem isso na cabeça também. Não deixe que o lugar mais rico da sua vida seja o cemitério. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não espere o seu filho ficar grande, adolescente, para você olhar para trás e você falar, caramba, eu tinha que ter investido na vida dele e eu não investi e agora ele já vai para a faculdade, agora ele já não quer mais falar comigo, ele já não tem mais aquela proximidade, a gente não tem mais aquela intimidade, eu não consigo mais penetrar tanto na vida dele como eu deveria, como eu gostaria. Tudo tem uma fase, gente. Tudo na vida tem fase para você fazer. A primeira infância até os 6 anos é a fase que você tem mais influência na vida do seu filho. É aquela fase que ele acredita em tudo que você fala. Então é a fase melhor para você ensinar. Sabe? Tira da sua boca aquela frase de que, esse garoto só faz besteira. Esse garoto, não! Comece a falar coisas boas a respeito do seu filho. Fale pra ele, olha, você é uma bênção. Eu te amo, você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Comece a falar coisas boas, porque tudo que você fala, ele acredita. Por que o diabo tem atacado tantas crianças até os 6 anos? Porque é essa fase em que o que eles veem, eles acreditam e eles interiorizam. Eles levam aquilo como verdade. Nós, né, como seres humanos, levamos aquilo como verdade para a nossa vida. E é a fase em que a gente tem que investir mais para que eles tenham a fé mais sólida. Para que eles aprendam o máximo possível nessa fase. Para que eles entendam o máximo possível. E depois você vai aumentando o nível de dificuldade. Mas a base eles têm que ter nessa fase. Porque quando chegar alguém para falar contra, ele vai falar, opa, não é assim que eu acredito, não. Não é assim, não. Sabe, a vida, ela é cíclica. Se a gente parar para pensar, você todo mês, você fica menstruado, né? E as coisas acontecem de uma forma cíclica, né? Todo dia o sol nasce e o sol se põe, a lua nasce e a lua se põe. Todo dia acontecem coisas cíclicas. E na nossa vida também é assim. Só que, por mais que a vida seja cíclica, a vida passa, né? Por mais que a vida ela seja cíclica, ela vai num ciclo que ela vai passando. Não é um cíclico que você pode voltar. É um cíclico que vai sempre em frente. Então, a vida do seu filho, ela vai passar. Né? Todo ser humano, ele tem aquele é igual a borboleta, ele tem aquelas fases, né? Tem a fase da infância, aí ele vai crescendo, ele daqui a pouco vai se tornar um adulto, e aí ele vai ter a família dele, e aí vai continuar o ciclo, né? Depois vai ter os filhos, e a vida vai continuar, a vida vai continuando o ciclo, né? Só que você só vai ter a oportunidade de investir nesse ciclo do seu filho uma vez. Raquel, eu sei que você era assim. Graças a Deus que você tá fazendo diferente. Né? Porque assim, você só vai ter uma vez pra você sobreviver, para você engordar o seu filho na fase dele. Né? A casa, ela vai continuar se sujando todo dia. É mais um ciclo, né? De que todo dia você tem louça para lavar, todo dia você tem casa para limpar, todo dia você tem aquelas coisas para fazer. Só que mesmo depois que seus filhos saírem de casa, você vai continuar tendo todas essas coisas para fazer todo dia. Então, ao invés de você focar nas coisas da casa, foca nas
coisas do seu filho. Foca na sua vida espiritual para você poder focar na vida dele. Sabe, gente, eu vou dizer que o meu foco nem era tanto esse hoje não, mas Deus está conduzindo por esse lado, então vamos por onde que Ele está conduzindo. Eu sei que tem momentos que a gente está tão fragilizado que a gente não tem nem energia para a gente poder se alimentar, né? Eu sei disso, eu entendo isso. Tem aqueles momentos em que a investida do diabo fica grande, ou que você mesmo se boicota, ou que, né, que são várias coisas que acontecem que você não tem nem força para se alimentar. Mas mesmo nesses momentos, não perca o foco. Né? Quem me acompanha, quem sabe, eu faço devocional com a Milena sempre. E eu gosto muito de fazer, eu mesmo fazer os devocionais para ela. Né? Eu gosto muito que de eu parar, de eu sentar, de eu fazer, eu pergunto a ela o que ela quer, vamos fazer qual agora, filha? E ela normalmente fala qual que ela quer fazer. E tinha um momento que eu levei isso tão a sério assim, que eu ficava com isso super preocupada na minha cabeça. Não, eu tenho que fazer. E aquilo ia me consumindo de um jeito de que, tipo assim, eu tinha que fazer, sabe? E eu queria fazer, eu até compartilhei esse dia no meu story, eu queria fazer tudo de uma vez só. Não, eu tenho que estar com ele todo completo pra mim poder começar a fazer com ela. E aí eu comecei a entender que não. Vamos um dia de cada vez. Né? Eu não deixo de fazer o devocional com ela. Mas se não tem um devocional que eu fiz, eu pego um pronto. Eu acho um pronto pra fazer com ela. Se não tem um que ela gostou, que ela pediu, ela vai fazer o que eu conseguir. Né? Porque assim, se eu não estou no momento que eu consiga parar tudo para poder fazer aquilo ali do jeito que eu acho melhor, eu não vou deixar de fazer por causa disso. Né? E a gente tem que ser assim, a gente não pode deixar de fazer. A gente não pode deixar de orar, a gente não pode deixar de ler, a gente não pode deixar de... Uns dias você vai fazer mais, outros dias você vai fazer menos. Né? A Alice comentou ali, eu lembro dela falando um dia, numa live, ela falando que pra ela, tem dia que ela não consegue fazer a leitura dela da Bíblia, né, toda, e aí ela acumula e vai fazendo depois, e é bem assim mesmo, gente. Tem dia que você não vai conseguir. Não é pra desanimar, é pra seguir em frente, vamos seguir em frente. Se não conseguiu ler um capítulo inteiro, que é o que você gostaria, lê alguns versículos. Mas isso não quer dizer que o ler alguns versículos vai virar uma regra na sua vida. Né? Eu tinha um momento, numa fase na minha vida, que era muito isso, de tipo assim, eu tenho que fazer meu devocional. Vou abrir o aplicativo da Bíblia, vou escolher um devocional e vou fazer. E aí, esses devocionais, quem faz, sabe, que são 1 ou 2 versículos, né? E aí tem um texto, que normalmente é bem maior do que o versículo, uma coisa ali pra te fazer refletir e tal, e tem 1 ou 2 versículos. E aquilo começou a me incomodar, um certo momento da minha vida, aquilo começou a me incomodar, de tipo assim, tá, tudo bem, você tá tendo a sua porção diária, né? Mas você não tá engordando, você tá sobrevivendo. Você não está crescendo em conhecimento de Deus. Você está sobrevivendo. E não é isso que eu quero para a sua vida. Eu quero que você engorde. Você tem que crescer em conhecimento. Você tem que se aprofundar no conhecimento. O fato de você estar sobrevivendo não vai te ajudar. Não vai se sustentar por muito tempo. E aí eu comecei a sentir isso no meu coração. Eu comecei a ficar incomodada. E aí eu comecei a falar, não, então agora eu vou começar a fazer estudos bíblicos. Eu não vou fazer devocionais. No momento eu estou até fazendo os dois. Eu tenho os devocionais que eu faço e tenho os estudos bíblicos. Né? Porque aí eu vou pegar e vou parar e vou estudar aquilo ali mais a fundo, aquele texto mais a fundo, aquela parte mais a fundo. Por quê? Porque os devocionais com 1 ou 2 versículos não vai me fazer engordar. Eu ficar vivendo de pregação, de ouvir um ou outro falar, não vai me fazer engordar.
Você tem que estar aqui ouvindo tudo que eu tô falando, todos os textos que eu tô falando, você tem que pegar depois na Bíblia e ler e falar, não, é isso mesmo, lê o contexto, vê se é aquilo ali mesmo. Né? Muitas das vezes a gente ouve e depois a gente está replicando e a gente nem viu se era aquilo mesmo, se naquele contexto aquilo estava servindo ou não. Né? A gente tem que ter a sensibilidade de entender o momento que nós estamos vivendo. Mas em todos os momentos que a gente estiver vivendo, a gente tem que entender que o que a gente precisa é se aprofundar em Deus. Se não está conseguindo ler muito, não leia. Mas você entenda que aquele momento não pode durar para você a vida toda. Você tem que entender que esse momento de você não estar conseguindo ler muito tempo, não ler muito, se aprofundar muito, ele tem que durar um tempo. Uma mãe, por exemplo, no puerpério, uma mãe com um bebê muito pequeno, é bem difícil que ela consiga parar e fazer um estudo bíblico. Porque ela tem as demandas dela para fazer, ela tem um monte de coisa para fazer, mas ela sabe que aquilo é um tempo. Assim que as coisas começarem a se organizar, ela tem que começar a investir mais na vida dela. Até mesmo, gente, para você poder ter a sensibilidade, que isso quem vai te dar é o Espírito, para saber onde você tem que investir, onde você tem que investir mais, onde você tem que investir menos, o que você tem que falar, no momento certo que você tem que falar. Isso pela gente a gente não sabe. É simples de você ver, porque se a gente mesmo soubesse, a maioria, todos os filhos seriam lindos e maravilhosos e seriam ótimos. Né? Tudo seria um mar de rosas, uma coisa linda e maravilhosa. Mas nós não temos. Quem vai dar é o Espírito. E o Espírito dá a cada um conforme a sua necessidade para um fim específico. Então também não adianta você pegar tudo que eu estou falando e querer fazer igual eu estou fazendo. Você tem que pedir orientação do Espírito para fazer na sua casa o que o seu filho precisa, o que o seu marido precisa. Né? A gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que ter esse olhar pro nosso. Sabe, a mãe borboleta, ela não pode sobreviver, ela tem que engordar, porque ela vai precisar dessas energias na fase seguinte. E além disso, não só isso, ela também tem que usar a sensibilidade que Deus deu para ela, normalmente, para entender a fase daquelas pessoas que estão ao redor dela, para ela poder também ajudá-los. Gente, é muito poderoso, né? Eu falei semana passada sobre o efeito borboleta, né? O efeito que uma simples bater de asa da borboleta pode transformar um tornado, pode criar um tornado ou pode deixar que ele exista. E isso também vale para nossas vidas. Você investir na vida do seu filho pode fazer com que lá na frente muitas coisas passem a existir ou deixem de existir. Sabe? Você pode fazer com que lá na frente muitas coisas mudem. Só que pode ser para melhor ou pior. Isso vai depender de você. Sabe? Deus coloca o desejo dele no nosso coração. Só que a gente pode ou não fazer. Não adianta também eu pedir orientação de Deus e Deus mandar eu ir pro lado A e eu querer ir pro B. Ah não, Deus tá mandando eu engordar. Não, mas eu não quero engordar. Dá trabalho engordar, gente. Eu que o diga, né? Eu tô tentando e não consigo. Mas assim, não nesse sentido físico. Mas dá trabalho engordar. Dá muito trabalho. Porque você tem que parar, você tem que ter um tempo, você tem que ter... Mas é muito prazeroso. Por mais que dê trabalho, é prazeroso. É exatamente igual a maternidade. Por mais que a maternidade dê trabalho, é prazeroso. Eu acho que nenhuma mãe que tá aqui vai querer devolver o filho. Antes de eu engravidar, eu falava muito pra minha mãe assim: mãe, eu não quero engravidar agora, porque se eu quiser devolver, não tem mais. E ela falava pra mim assim: você não vai querer devolver, pode ter certeza disso.
E é verdade, assim, eu não vou querer devolver. Mas a questão era que, tipo assim, que eu sabia que a partir do momento que eu queria, se eu fosse engravidar naquele momento, eu teria que abrir mão de muita coisa da minha vida, né, em prol da criança. E naquele momento eu não queria fazer aquilo, né? Mas, e Deus aprova, e Deus que aconteceu no momento que deveria acontecer. Mas, muitas das vezes a gente tá assim, né? Ah, eu não quero investir porque dá trabalho. Gente, mas olha só, a gente tem que ter em mente que é o seguinte, os nossos filhos, eles vão crescer, a gente querendo ou não. As fases vão passar, a gente querendo ou não. Então, se você não investir agora, né, tem um provérbio que fala que o preguiçoso no inverno não trabalha por causa da preguiça, mas depois também não come. É mais ou menos isso, né? Eu não lembro exatamente, mas é mais ou menos isso. E é assim também com a infância, com a vida do seu filho. Você não quer investir agora porque dá trabalho, mas depois não adianta você querer colher um fruto diferente daquele que você não quis investir. Entendeu? Deus deu o seu filho na sua mão para você investir. E cabe a você fazer isso. Não terceirize. Terceirize o que você pode terceirizar. Terceiriza a casa, terceiriza a comida, terceiriza... Eu sempre fui muito preocupada com a Milena em relação à comida. Muito, 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 muito. Né? E agora, com a Rebeca, Deus já tem mudado muito isso no meu coração. Não se preocupe com aquilo que pode matar o corpo. Se preocupe com aquilo que pode matar a alma. E com a Rebeca eu tenho mudado, tenho sido bem mais flexível. Não porque eu ache que não é importante. Eu não deixei de achar que é importante. Mas o meu foco hoje é outro. O meu foco hoje é na alma, não é no corpo. O meu foco hoje nelas é no sentido espiritual. Não é no corpo, não deu pra mim fazer uma comida saudável do jeito que eu quero, a gente vai comer o que tem. Né? Eu achei minhas quentinhas saudáveis aqui perto de casa, perto de casa não, do lado da minha casa, minha vizinha que faz. E que eu sempre tenho na cozinha, na coisa, porque é um negócio que, tipo assim, vai me dar mais paz, mais tranquilidade de poder dar pra elas. Pra mim poder investir naquilo que eu, no momento, sei que é mais importante, que é o lado espiritual. É fazer com que elas engordem espiritualmente. Fazer com que elas cresçam espiritualmente. Porque o corpo, a gente não tem que temer quem pode fazer mal ao corpo. Né? O que pode fazer mal ao corpo, a gente tem que temer o que pode fazer mal à alma. Né? E é muito isso que eu queria que a gente tivesse em mente hoje. Não sobreviva, engorde. Sabe, você não consegue ler muito tempo a palavra? Começa devagar, vai aumentando. E vai pedindo a Deus para aumentar o seu desejo de conhecer Ele. Para aumentar o seu desejo de ter mais intimidade, saber mais, conhecer mais. Olha, estudo é o que não falta. O estudo é o que não falta na internet. Você pode achar de tudo quanto é jeito. Sabe? É só você procurar e você ter em mente de que você está investindo em algo que é muito precioso para a sua vida e para a vida do seu filho. Né? Você não vai levar o seu corpo para o céu. Seu corpo vai ficar aqui. Então invista no que é eterno. Né? Foque no que é eterno. Foque naquilo que Deus quer que você foque. Foque na vida espiritual. A gente não tem que dividir vida espiritual da material e tudo. Eu sei que a gente não tem, né? Somos todos um ser só. Somos corpo, alma e espírito. Não tem como a gente dividir. Mas a gente tem que investir na parte certa, na área certa. Isso a gente tem que ter muito em mente, que a gente tem que investir na área certa. Né? E tudo tem a fase. A gente está na fase de engordar. A gente precisa engordar. A gente precisa crescer. A gente precisa nos alimentar mais. Para que a gente possa alimentar melhor os nossos filhos.
para que a gente possa fazer deles borboletas que vão voar na geração deles, no tempo deles, que eles vão poder voar muito mais longe, muito além daquilo que a gente pode. Mas para isso a gente tem que fazer isso hoje. É isso aí, Raquel. É bem isso. Deus vai nos aumentando, né, em nós o desejo de conhecer mais Ele, de se aprofundar mais nele. E a gente vê o quanto que nós mudamos quando a gente começa a fazer isso, né? A gente vê o quanto que a gente fica diferente quando a gente começa a fazer isso. Nesse momento eu queria fazer uma oração com vocês, pra gente terminar. E semana que vem tem mais, né? Hoje à noite, é Overdose de Live, eu vou estar com a Alice, que tá aí. Eu vou estar com a Alice lá no canal dela, falando também mais um pouquinho sobre uma mãe, Joquebed, né? E quem puder também assiste, vai estar lá 9 horas no arroba dela. Alice, bota aí seu arroba aí, ajuda aí. Acho que você ainda tá por aí, né? Então, quem tiver por aí, vai lá assistir, né? Ouvir um pouquinho aí de Joquebed, que Deus tem falado também muito ao meu coração a respeito dela. E vou lembrar também que no meu canal, eu tenho um canal no Telegram agora. E eu tô compartilhando por lá, eu vou compartilhar por lá depois o resumo de todas essas lives, tá? Eu vou fazer um arquivo e vou botar lá, vou botar só lá, não vou botar mais em lugar nenhum. Vai ficar só no meu canal do Telegram um resuminho, um arquivo com resumo, tá? E eu também tô descendo as lives, baixando as lives e tô botando no canal do YouTube. E eu tô colocando o link lá também no canal do Telegram, tá? Porque no YouTube, eu pelo menos sou bem acelerada, gente. Então eu gosto de ouvir as coisas um pouquinho mais rápido. E no YouTube dá pra fazer isso, no Instagram não dá, né? Então eu tô começando a fazer isso, baixar e botar no YouTube pra quem quiser também. Assim como eu ouvi aceleradinho, aí ouve pelo YouTube, né? Que vai ser bênção da mesma forma, tá? Então eu vou estar orando aqui, gente, para que Deus possa estar nos conduzindo, né, nessa fase de engordar, que a gente possa ter sempre em mente que a gente precisa muito dessa fase, que não tem como pular a fase de engordar, né, que a gente precisa engordar para que a gente possa viver a próxima fase. Se você não investir tempo na sua fase de engordar, você não vai conseguir viver a próxima fase, né? E Deus só abre a fase seguinte, só te libera para a fase seguinte quando você já completou a fase anterior, né? É igual videogame, né? E quando você vai ver a borboleta, ela tem um período certo para cada fase, né? E eu acredito muito que esse período é porque cada borboleta tem o seu jeito, tem o seu tempo. E que Deus só vai liberar para ela ir para a fase seguinte depois que a fase anterior já estiver completa, né? E Deus tem colocado muito isso no meu coração, assim, muitas coisas que eu tenho questionado a Deus, Deus tem falado isso pra mim: você ainda não tá pronta, você ainda não completou a fase que você deveria completar, né? Então, assim, não retarda o propósito de Deus, não retarda o projeto de Deus pra você, porque Deus só vai liberar a fase seguinte depois que você acabar a fase que você precisa, que você tá agora. Então, não negligencie, não perca mais tempo, continue crescendo em conhecimento, em graça, em vontade, na vontade de conhecer a Deus e de fazer a vontade dele, tá? Então eu vou estar orando para encerrar. Meu Pai, eu sei, Deus, que muitas vezes a gente é como um filho rebelde, né, que a gente ouve a instrução, mas que a gente não quer seguir, ó Deus. Eu sei que muitas das vezes a gente acha que é tão trabalhoso, que é tão difícil, ó Deus, poder investir na nossa vida espiritual. A gente acha as coisas do mundo tão atraentes, né? A gente às vezes prefere ficar tanto tempo fazendo coisas em que não vão acrescentar nada em nossa vida, do que a gente parar e tirar aquele tempo para poder nos encher de Ti, ó Deus. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa estar tirando isso do nosso coração, ó Deus.
Que o nosso coração ele possa querer cada dia mais e mais se aprofundar em Ti. Que o nosso coração pare de ser rebelde e que nós possamos deixar de ser filhos rebeldes e possamos ser filhos que querem engrandecer o Seu nome, que querem aprender mais de Ti, que querem se aproximar mais de Ti, que querem estar junto, que querem fazer o Seu propósito, ó Deus. Todos nós temos um propósito, todos nós temos uma missão aqui na terra. O Senhor não nos colocou aqui por acaso, o Senhor não nos colocou aqui nesse ano por acaso. O Senhor tem algo a fazer através de nós, mas que nós, ó Deus, possamos nos despir de nós mesmos, que nós possamos, ó Deus, deixar de fazer aquilo que nós queremos, para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. É difícil, muitas das vezes a gente não quer, mas que nós possamos, que o nosso coração, ó Deus, possa ser transformado, para que Ele possa querer, ó Deus, fazer a Sua vontade. Que por mais que nós não queiramos, nós deixemos o Espírito agir e que nós façamos a vontade do Espírito, ó Deus. Nos use, ó Deus, onde quer que nós estejamos, que nós possamos, ó Deus, ser canal de bênção na nossa família, para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, ó Deus, que a Sua luz, ela possa resplandecer cada vez mais e mais através de nós, como diz em Coríntios, ó Deus, que nós possamos brilhar aonde quer que a gente vá. Que a nossa vida possa mudar, como o verbo lá que a gente falou no início, ó Deus, da transfiguração, que foi usado, o mesmo verbo que foi usado, ó Deus, na transfiguração de Cristo. Que a nossa vida possa ser transfigurada. Que nossa vida, Deus, possa ser modificada para a honra e glória do Seu nome, ó Deus. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Em nome do Seu Filho Jesus, amém.